dar início à nova temporada, desta vez Novo Testamento, né? Estreando aí pela primeira vez a turma aqui do nosso núcleo, estreando o Novo Testamento, com a glória de Deus. Bem verdade, já tivemos aí duas turmas, uma aqui na congregação e outra em outra congregação próxima. E na daqui ela só veio até poéticos, e na outra foi até profetas menores, foi, né? Profetas menores. E pela primeira vez, essa turma, ela tem ultrapassado, perseverado e vencido aí o Antigo Testamento. E agora já estamos hoje dando início à nova temporada e na primeira aula do Novo Testamento. Isso é para a glória de Deus, né? Nós somos mais que vencedores, tá? Então nós vamos orar, dando início a essa temporada. Quem precisa de oração? É a minha casa. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta bênção que o Senhor nos concede, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem sido misericordioso, tem nos concedido essa graça, essa honra de poder chegar nesta nova temporada, Deus. Ó, Pai, é de verdade, Deus, que não é fácil, é desafiador, meu Deus, perseverar e chegar até aqui, mas o Senhor nos concedeu esta graça. Obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que perseveraram, que estão ainda na luta, meu Deus, perseverando, com muita dificuldade, mas está caminhando, com muita luta, mas está continuando, não desistiu, não retrocedeu. E aqui eu te agradeço, Deus, recompensa com bênçãos do céu, Pai, recompensa grandemente a cada um, Deus. Meu Deus, que cada um, Pai amado, possa sair ricamente abençoado, cheio da Tua graça e do conhecimento da Tua palavra. Abençoa, Pai, porque assim como nós vencemos uma temporada, o Antigo Testamento, todos os livros, Pai, que nos foi proposto a estudar, e outros mais, nós já vencemos. Nós também te pedimos força para que venhamos vencer também esta temporada, para que possamos chegar até o final, até a conclusão, até a formatura, meu Deus, e naquele grande dia comemorarmos e dizermos: glória a Deus, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Assim eu te peço, Pai, nos concede a graça, a honra, o ar de ter a Tua presença conosco. Fica conosco, meu Deus, e nos concede entendimento da Tua palavra. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Temos alguns que não puderam vir hoje, justificaram por motivo de doença, outros, familiar está doente, outros estão trabalhando e outros estão na festividade da igreja, né, que caiu exatamente agora, há 1 hora atrás. Né? Mas tem um remanescente, né? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje e dos outros que não puderam vir, que vão assistir depois, se Deus quiser, se não ocorrer nenhum problema técnico. E a aula passada, as 2 aulas anteriores, tivemos problemas técnicos e não foi possível subir o vídeo, né? Então, a gente foi meio prejudicado no sentido de gravação, né? A gravação não saiu. Então, lá no canal do YouTube, vai estar lá, salvo engano, só a aula 1 e a aula 2 de Geografia Bíblica. A aula 3, 4 e 5 não vai ter. E tivemos problemas técnicos. E aí a próxima aula vai subir, em nome de Jesus, a CS, aula 1 do Evangelho, Novo Testamento, né? Os Evangelhos. Meus amados, todos já estão com seu material, irmãos? Bonito, né? Aqui na capa a gente já tem aqui a figura enigmática dos símbolos, né? Temos aqui né? Eu tenho aqui tá aqui, ó. As boas novas aqui, mas tá bem elaborada. E aqui tem o boi se forma,
simbolizando aqui do sacrifício, né? A águia, Cristo e o leão. E as 3 cruzes aqui lá no Calvário, no Monte Caveira, né? E a gente tem essa simbologia. Essa simbologia, ela vai ter um sentido, ela tem um sentido, a gente vai ver no decorrer da aula, ela tem um sentido e por isso que ela está aqui. E atrás a gente tem aqui uma turma, 2014, ó, a formatura de 11 bacharéis em teologia, né? Salvo engano, essa aqui foi a primeira turma de bacharel da Escola Teológica Boa Semente. Então aqui atrás a gente tem a primeira turma bacharel, né? Eu fiz parte, eu acho que foi, ou foi a segunda, acho que foi a segunda turma aí. Sou da segunda turma. Não estive aqui nessa primeira. Mas é benção, viu? Então é isso. Quem sabe nas próximas estarão a foto de vocês, né? Em nome de Jesus. Meus amados, eu vou fazer uso aqui pedir emprestado aqui o material, porque a minha é a antiga, né? E na antiga, ela tem alguns tópicos que foram tirados, alguns assuntos foram tirados. Essa aqui está mais enxuta, mais objetiva ela. Essa aqui ela trazia alguns que se tornou um pouco redundante, né? Por exemplo, ela traz aqui os sinóticos, os evangelhos sinóticos, junto com os pseudos, e traz também a harmonia, o parâmetro, o panorama e comentários dos evangelhos com parâmetro e a sua difusão mundial, tá? Que é a difusão do evangelho no mundo. E traz também alguns pontos dos evangelhos que não foram canonizados. Ela traz também alguns evangelhos que não foram canonizados. E aí nós vimos esses evangelhos que não foram canonizados lá no módulo de intertestamentário. A gente viu naquele período lá que, pelo fato de Deus não ter levantado profeta para falar com o povo começou a se dispersar e criar os seus próprios evangelhos, foi tanta coisa, começaram a criar. Então, quando a gente percebe que quando Deus não está no negócio, o homem quer reinar, né? E aí traz muitas coisas que não condiz. Aqui, meus amados, nós temos a página 3, a apresentação. Nessa apresentação, eu quero só passar por cima, só assim, pontuando algumas coisas na apresentação, que aqui é dever de casa, né? A apresentação aqui é dever de casa. Mas, de todo modo, sabendo da ocupação de todos, eu quero aqui passar aqui por cima rapidamente. Na apresentação, ela aqui fala que nós iremos estudar sobre os 4 evangelhos. Quais são os 4? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Há quem diga que não são 4 evangelhos, né? Mas apenas um. Por quê? Por causa do assunto que eles trazem. E o evangelho, né, o que comenta dessa forma, né, o evangelho não é a pessoa que escreveu ou que vivenciou, mas sim o que ele está falando, a mensagem que ele transmitiu. E todos 4 transmitiram a mesma mensagem, né? Cristo. Então, por esse fato, entende-se que não são 4 evangelhos, mas apenas um evangelho pregado por 4 pessoas. Entendeu? Então tem essa... Se vocês se depararem com alguém que critique, dizendo, vamos ver aqui os 4 evangelhos, não sei o que, aí alguém comentar, criticar, 4 evangelhos, mas não são 4. É porque essa pessoa pensa dessa forma, aí você já consegue compreendê-la, né? Não é bater de frente, não é só para compreender, não, eu entendo. Então vamos ver o evangelho na versão contada por Mateus, ou como está escrito, né? Segundo Mateus, segundo Marcos,
Evangelho segundo Lucas, é assim? Então aqui tem 4, né? Que fazem parte da coletânea de materiais que inicia uma nova fase de ensinamento sobre o Novo Testamento nessa escola, né? Na escola ETBS, Escola de Educação Teológica Boa Semente, né? ETBS. Por que crer nos evangelhos, né? A fidelidade histórica nos mostra que mesmo se fora da Bíblia não tivéssemos testemunho algum sobre a vida de Jesus, não seria de modo algum para se estranhar, levando em conta que para a historiografia daquela época, a vida de Jesus não podia constituir um acontecimento da importância decisiva. Porém, tais testemunhos existem. Aí tem aqui o historiador Flávio Josefo, né, que é do primeiro século, é um historiador muito conceituado, por sinal, diga-se de passagem, né? Ele é contemporâneo ali dos apóstolos, contemporâneo mesmo. Ele não foi contemporâneo de Jesus, mas foi dos apóstolos. Os apóstolos ele foi. E muito conceituado. E ele presenciou a queda de Jerusalém, né? Ele presenciou. Inclusive, há quem diga que ele era um dos soldados do imperador Nero. Ele acredita que ele era um dos soldados. Então, assim, pelo fato de acreditar que ele tenha sido um dos soldados, aí alguns zelosos do âmbito teológico botam no descrédito a história contada na versão de Flávio Josefo. Coloca no descrédito, porque ele era um dos soldados que participou da destruição de Jerusalém. Então eles colocam assim no descrédito. Eu até falei aqui uma vez que eu não entendia por que as pessoas que têm o livro de Flávio Josefo, principalmente História dos Hebreus, que é o mais conhecido dele, História dos Hebreus, não sei se os irmãos têm, mas na época que eu comecei a fazer o curso de teologia, aí muito se falava de Flávio Josefo. Então eu fui atrás. Só que na época o livro acho que passava dos R$400 na época. Era bem carinho, sabe? Para a época era quase meio salário mínimo, né, o livro. Então assim, não dava para mim, não deu. Aí o que acontece? Eu comecei a perguntar quem tem. E aí, quem tinha, as pessoas que já haviam adquirido, estavam vendendo. Aí eu disse, tá vendendo? Eu tô querendo um assim que eu tô tão... E quem tem, eu tenho. Se quiser comprar, eu tenho. Se quiser comprar, eu falo. Por que ele tá assim, se desfazendo, né? Eu fiquei sem entender, sabe? E para ser sincero, eu ainda não sei a causa. Mas eu sugiro que seja isso. Porque ele querendo ou não assim, alguns colocaram ele no descrédito. Pelo fato de ter sido soldado lá na época. Botaram no discreto. Mas assim, eu acho que tem o seu valor histórico, né? O seu valor histórico. Se converter, exatamente. Eu só não entendo. Inclusive, eu tenho uma pessoa dentro de casa, assim, da família, que também se esmerou muito para comprar. Depois que comprou, passou um tempo, estava jogado lá na estante. Jogado mesmo. Aí eu falo porque tá aqui um livro tão apreciado desse, assim, algo que eu sou que eu queria tanto, e tá jogado. Aí quando eu botei voz de compra, ele já tinha vendido. Aí eu perdi a chance. Aí ele vendeu com um colega dele. Enfim, mas está aqui. Uma das grandes referências é Flávio Josefo. Querendo ou não, ele é grande referência. Também a mensagem... tem aqui também o Plínio. Já ia pulando ele. O Plínio... Ele é também do primeiro século, mas ele já se estendeu no início do segundo século. Ele também é daquela época, mas principalmente ele teve contato com o imperador Trajano, ou como alguns falam, Trajano.
Aí tem um termo aqui, fica para ficar à vontade, Trajano ou Trajano, sobre o comportamento a adotar com relação aos cristãos, né? Ou seja, o que ia fazer com os cristãos. Que nessa época, irmão, no primeiro século, a grande problemática eram os crentes, né? Problemática para o mundo. Então, assim, os crentes, os cristãos, eles que eram a pedra no sapato para o império. Eram eles que geravam, assim, entendo, eu estou falando assim, eles que geravam, mas na verdade não era que eles gerassem alguma coisa, eram os partidários da época, que eram os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes. Esse povo eram que faziam os murmurins, gerava as polêmicas e botava a culpa no cristão, botava a culpa nos messiânicos, né? Então por eles jogarem a culpa nos cristãos, o império olhava para eles. E aí vinham as perseguições. Aí surgia um soldado, surgia um governador que queria status, queria credibilidade com o império e falasse, ó, o que eu faço aí com esses cristãos? Se quiser, só dá a ordem que eu vou. Igual Paulo fez. Paulo não chegou assim, ó, me dê carta aí que eu vou buscar eles. Só me dá carta que eu vou atrás, tem essa não. Entendeu? Então, desse jeito apareceram outros. Teve o Plínio aqui, né? O Plínio se apresentou para querer saber o que eu faço com esses cristãos aí. Diga aí. Tipo assim, querendo ganhar crédito com o império, né? Então, da mesma forma, não é diferente hoje. Tem pessoas aí, por exemplo, tem muitos projetos de lei que tramitam no Senado, que é para acabar com a igreja, fechar a igreja. E assim, né, não é de forma sutil, que é tributando a igreja. Por exemplo, tem muitos mesmo que é para tributar a igreja. A igreja tem que pagar os impostos e tal, tem que pagar vários encargos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, várias licenças, porque ela tem CNPJ, para ela ter várias licenças, vários alvarás, para ter tudo isso aí. Então, assim, isso é uma certa perseguição, digamos assim, né? Há quem entenda dessa maneira. E outra é para fechar total, porque dizem que é um atraso na sociedade. A igreja, ela atrasa. Então, assim, os argumentos deles é nesse estilo. Diz que é uma perturbação para a sociedade, é uma afronta, tudo que você imaginar. Então, são projetos que estão lá, ou seja, pessoas que vestem a camisa e dizem assim, ei, aprove, vai, aprove, que eu vou lá. Entendeu? Só que de contrapartida tem o dono da igreja, né? Quem é o dono da igreja? Jesus, né? Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então nós precisamos vestir essa camisa e sabermos que não estamos sozinhos, que nós não somos alguém, nós apenas representamos ele, né? Então nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. E como embaixador de Cristo, ele nos deu uma autoridade por meio do Espírito Santo. Então é este que ainda resiste aqui na terra. Então, de modo que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos também conseguir combater as astutas ciladas do mal. E aí vem aqui a mensagem, né? Esses evangelhos, a mensagem de Jesus Cristo se propagou como um acompanhamento dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, antes de Jesus, eles tinham uma mensagem. Na verdade, eles eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns. E essas pessoas comuns, trabalhando, seguindo a sua vida normal, as tradições, entretanto, com uma promessa, uma esperança. A esperança de quê? De que viria o Messias, viria o Salvador, viria o Rei dos Judeus. Viria. E de repente aparece Jesus no Mar da Galileia, chamando as pessoas para seguir a ele. E o incrível é que eles aceitaram, né? Eles aceitaram. Nisso existe uma discussão teológica dizendo que Jesus ele já havia manifestado alguns dos poderes dele em meio à sociedade para ganhar credibilidade e assim chamar os discípulos eles irem de prontidão, prontamente.
Só que essas manifestações não foram registradas. É uma tese aí que caminha para a discussão teológica. Outras dizem que não, foi simplesmente pelo o poder de Deus na sua palavra. Ele falando, não há quem resista. Ele chegou na beira da praia. Segundo, né? Que aí ele chega na beira da praia, vê o pessoal trabalhando e diz: ei, vem, bora, me segue. Entendeu? Aí alguns aplicam para a questão do poder de Deus, o poder da palavra, o poder que há no nome do Senhor, que é Ele mesmo, em pessoa, a palavra, o verbo chamando. Entendeu? O verbo chamando. Porque os críticos falam assim: como é que esses homens trabalhando, imagine você, aí eles botam assim, né? Imagina você, tá lá trabalhando, você trabalha lá sentando tijolo, tá lá, pá, batendo a colher aqui, aí chega um cara: ei, desce aí, me segue. Você vai? Né? O pessoal gosta de fazer isso, né? Quem é que gosta de fazer isso? Teologia liberal. Os liberalistas, eles gostam de fazer isso. Aí, eles é um dos que defende que para que Jesus tivesse uma certa credibilidade junto aos apóstolos, que ele só chegou e chamou, ele precisava ter tido um contato antes. E esse contato antes foi através dos milagres. Então, assim, são palavras infundadas, né? Termina em falácias. Porém, mais ávido de credibilidade é a questão do poder da palavra. Porque isso acontece também conosco. Eu gosto muito de trazer para o meu dia a dia. Acontece muito conosco. Você chega para evangelizar, você não conhece a pessoa e nem a pessoa lhe conhece. Mas você chega, fala de Jesus e ela é tocada pelo Espírito Santo e às vezes até aceita Jesus através daquela palavra que você falou. Ela acredita em você ao ponto de, se você chamar, vamos comigo logo para a igreja, a pessoa vai também. Ela não lhe conhece, você não conhece ela, mas através da palavra passou a conhecer, passou a confiar, teve credibilidade e ainda seguiu. Entendeu? Então, assim, por esse viés, faz total sentido a tese de que Jesus, que é o verbo que se fez carne, né? A gente vai ver lá no Evangelho de João, ele mesmo chamando pessoalmente. Aí, meu amigo, a palavra dele não tem como resistir, né? É igual aqueles soldados que foram lá prender Jesus e quando retornaram, perguntaram: cadê? Não trouxeram ele? Aí eles disseram: meu Senhor, nós nunca vimos ninguém falar com tanta autoridade como aquele homem fala. Então eles ficaram tipo desarmados, né? Não conseguiram prender Jesus. Por quê? Porque era o verbo que se fez carne, falando pessoalmente no meio deles. Então realmente não tem como resistir, né? É muito difícil, mas a palavra é tão forte, me tocou tanto, que eu sei que eu preciso pegar minha vida pra frente, mas não sei o que vai ser daqui. Glória a Deus. Isso foi no evangelismo, foi? O irmão estava pregando a cruzada e um moço levantou a mão e disse que era dono da boate, mas que ouviu. A palavra foi tão forte, né? É a palavra. É a palavra. É o poder da palavra, mano. A gente tem um exemplo aqui das cruzadas evangelísticas que aconteciam aqui, né? Acho que o irmão chegou a conhecer também as cruzadas evangelísticas. Isso, nós tínhamos aqui. E nessa vez era a cantora Beatriz, ela que estava cantando. E ela disse assim: João! Falou, né? Aí demorou assim alguns minutos, chegou um homem. Ele disse que estava lá no outro bairro, longe, na Pajuçara. E a cruzada aqui, ele disse que ouviu chamar o nome dele e veio só pelo eco, assim, ó. E foi, e chegou lá na cruzada, e era lá. Deus confirmou que eu. Então, assim, é a palavra, né? A palavra. É forte. Então é isso. Então,
A gente sente o próprio, né? A palavra falando. Acende aqui uma, por favor. Tá? Nesse de cima. Pronto, acho que tá bom. Não atrapalha ali não, né? Atrapalha? Não? Pai do Senhor. Não, a esposa dele adoeceu, aí ele teve que ficar. Pronto, pode deixar. Tem alguns aí que ficaram doentes. Então é isso. Nesse sentido, a gente percebe que a questão de primeiro ter conhecido, para ter credibilidade, essa daí acho que dá para refutar facilmente, né? Outro é que os apóstolos tinham consciência de lidar com uma tradição santa e intocável. Paulo dizia aos coríntios: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. O evangelho pregado por Paulo aos gentios foi reconhecido pelos grandes apóstolos de Jerusalém. Ou seja, lembra quando Paulo foi apresentado, que houve uma certa resistência dos apóstolos, né? Mas quando ele começou a pregar, a palavra quebrou toda insegurança. E notaram que ele realmente era convertido a Cristo pela palavra. A palavra. Tremendo, ele estava com medo, viu? Estava com medo. Ananias estava com medo, Ananias tremeu na base quando Jesus falou ele lá. Né? Rapaz, Deus, tipo assim, Senhor, só tem certeza. Né? Não é para menos também, né? Não é para menos. Realmente o cara que tinha recebido autorização, né, das autoridades para Senhor, viu? Para perseguir, prender e levar realmente na viagem dele, ó, tipo assim, ó, eu soube que aquele rapaz chamado Saulo, rapaz, ele tá vindo aí, viu? Ele tá vindo aí, tá com autorização, tem cartas e tudo, para prender os cristãos, levar presos e fazer o que quiser. Tá vindo aí. Aí de repente, quando o homem chega, já é convertido. Quando ele chegou, já foi convertido já. Aí realmente a pessoa fica assim, rapaz, será que isso não é uma trama? Né? Precisa. Da mesma forma somos nós. Então é isso. Então os apóstolos também passaram por essa, né? Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, discerniram o que era autêntico e o que era mito, né? Muito em voga, né? O que era autêntico e o que não era. E cuidaram para que tais mitos não se mesclassem com a autêntica doutrina de Cristo. Você vê, por exemplo, Paulo pregando lá em Atenas, né? Ele pregando em Atenas, ele vai desmistificar aquilo que outrora era mito para as pessoas. Inclusive, ele vai falar sobre o Deus desconhecido, né? Um altar erguido ao Deus desconhecido. Ele é aqui. É esse mesmo. Talvez até o Deus desconhecido para eles, talvez fosse até outro ser. Mas Paulo usou ali para mostrar e pregar sobre Cristo. Os mitos, erros e desvios ocorridos na pregação da mensagem cristã dos primeiros séculos foram recolhidos na chamada literatura apócrifa. Ou seja, lembra dos livros apócrifos? Né? Os pseudos, os evangelhos apócrifos, foram muitos mesmo. Lembra que a gente até viu um pouquinho ali no intertestamentário sobre o evangelho segundo Macabeus, tem parece que é o segundo evangelho de Pedro, tem até sobre Enoque, o evangelho segundo Enoque, Abraão. Rapaz, tanto evangelho, é muito evangelho. Bem? Os mormons. Ele apresenta outro, né? Livro dos mormons, bem lembrado. Nesse aqui ele traz isso aí. Do antigo ele traz. Aqui ele tirou. Esse ele traz. Eu acho que tem até... Eu não sei se tem os slides também. Acho que tem, falando dos mormons. Salve né? E dão de graça, né?
Jesus Cristo, é a Igreja dos Santos, não, é Jesus Cristo dos últimos dias, uma coisa assim, eu esqueci, vai algo, Igreja dos Santos, Jesus Cristo dos últimos dias, dos Santos últimos dias, né? Os TJB dão de graça. Então, os mitos, todos têm estilo vago. Do ponto de vista da cronologia e da topografia, refere-se geralmente como contexto, um tempo fora do tempo. Tem como heróis, em geral, os primeiros homens à volta com deuses ou seres maus. Não podem se referir a uma época histórica precisa, na maioria das vezes, e pessimista ou fatalista, não deixando ao homem o direito de exercer sua liberdade e responsabilidade. Com os evangelhos e toda a palavra de Deus, dá-se o contrário. O local é exato, a Palestina. A cronologia é exata e comprovada pela história. Não se pode verificar menções a César Augusto, lá em Lucas 2:1. Também fala de Tibério César, de Pôncio Pilatos, Lucas 3:1. A gente vê assim, a veracidade do texto sagrado pelas referências que ele dá, né? Aqui ele vai trazer a questão do surgimento do Novo Testamento. Ele vai datar a partir da terceira década depois de Cristo. Essa terceira década depois de Cristo que ele traz é claro que é um aproximado, porque há indícios de que tenha sido já do ano 60 em diante, do ano 60. Todavia, a gente consegue precisar uma data através dos escritos, salvo engano, os escritos do Mamor, que aí ele vai trazer algumas datas mais precisas em virtude da época de cada apóstolo. Por exemplo, na década de 30 depois de Cristo, a gente vê que era o período bem próximo da crucificação, considerando ali a crucificação tendo sido no ano 27 a 32 depois de Cristo. Entretanto, se, digamos, que tenha iniciado o primeiro evangelho no ano 30, foi bem próximo ali da crucificação. Todavia, estava em plena era diáspora, né? Era em plena perseguição. Então, fica-se meio que confuso, sem saber em que momento eles escreveram. E aí, a probabilidade maior é que eles tenham escrito os evangelhos bem depois, já por volta do ano 60 em diante, que era quando já tinha passado um período da diáspora e já estava na questão da destruição de Jerusalém. Então, assim, por aquele período. Aqui nos slides, a gente vai passando aí para a gente trabalhando com slide, já nessa introdução. Vou trazer aqui na apresentação. Esse aí é o 61, né? Bota no próximo, naquele lá na página, no PDF 1, aí vai o 2, o 3 e o 4, vai na ordem mesmo. Aí tá voltando, né? Vai. Isso, 1. Definição do termo evangelho, né? Pronto. Na definição do termo evangelho, ele vai trazer aí o seu sentido, a etimologia da palavra, né? Que literalmente significa boa mensagem ou boa notícia, né? É por isso que é conhecido como boas novas. Inclusive aqui no nosso campo, o pastor ele tem já registrado, já é patenteado boa semente, né? Boa semente já é registrado dele. E aí boa semente fazendo a analogia da boa mensagem, das boas novas de salvação. Essa ideia de boa notícia, boa mensagem, boas novas, ela é oriunda da época do mensageiro.
na época das guerras, dos impérios, quando o mensageiro ele vinha trazendo a notícia a respeito da guerra. E aí quando ele vinha com essa notícia, ele precisava gritar de longe, em alta voz, para dizer se aquela notícia era boa ou não, para que a cidade se preparasse. Porque se fosse uma má notícia, tipo, da perseguição que já estava vindo, a espécie do atalaia tinha que gritar de longe, para que a cidade se preparasse para a sua defesa. Se fosse má de perseguição, com o inimigo já vindo atrás, a cidade se preparava para atacar ou defender. E se fosse de boas novas, a cidade já se preparava para comemorar, para festejar. Então ele tinha que gritar de longe, em alta voz, gritando a boa notícia. Aí vem esse mensageiro que traz essa boa notícia, veio a ideia da analogia para o evangelho, que é como se fosse o mensageiro anunciando boas novas vinda do alto, mas bradando em alta voz, né? Gritando. E a gente percebe que realmente não era muito baixo não, porque no Sermão da Montanha, Jesus pregando, e ali cerca de 5.000 pessoas ouvindo, né? Realmente tem que falar assim, com um tom mais elevado. Alguém pode dizer assim, mas tinha o vento favorável. O vento é que levava. Só que aí tem um delay, né? Dá um delayzinho. E outra, mesmo para o vento levar, não é a voz baixa para o vento levar. O vento leva à medida da intensidade da voz. Se eu falar baixinho aqui, o vento não vai levar. E se levar, leva só até ali, uma certa distância. Para 5.000 pessoas ouvirem, tinha que falar alto. No mínimo, tinha que falar alto. Porque não tem como, é inimaginável. E uma pessoa, lá na ponta, 5.000 pessoas é muita gente. Tem igrejas aqui mesmo. No Ceará, a gente tem igrejas que tem 7.000 pessoas, por exemplo. 5.000, 7.000 pessoas sentadas. A gente vê assim, ó, é longe, com o som, o aparelho de som. Fica ruim da pessoa entender lá no final, se não estiver bem equalizado, entendeu? Se não estiver bem equalizado, quem está lá no final não entende nada, só assim, então precisa estar bem equalizado para chegar bom lá, de forma a interpretar e compreender. Imagina sem o som, sem nada, só o vento levando. Então realmente precisa ser de alto e bom som. E aí ele traz aqui essa questão da mensagem, a etimologia da palavra. Também a palavra grega, evangelion, deu também origem ao termo evangelista para a língua portuguesa. E terceiro, os evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo. O cristianismo qual? O primitivo. E aí ele diz que contam a vida de Jesus a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Então vejamos que tem um propósito, né? Tem um objetivo. O evangelista, por exemplo, nós temos que o evangelista é aquele que evangeliza. Todavia, não é só o papel de evangelizar para ser o evangelista, mas o evangelista também ele condiz respeito naquele que prega a palavra, anuncia a palavra, é o pregador, né? Pregador, ele pode sim ser chamado como evangelista. Daí vem a origem lá da literatura dos gregos. Pode passar. Aí o quarto é que o desenvolvimento do cânon, o cânon, meus amados, já é do Novo Testamento, tá? Lembra que o Antigo Testamento, a Torá, que era aquela composição dos 5 primeiros livros, né? Aí vinham os livros históricos, os profetas. Os profetas, ele não tinha essa divisão como a nossa, mas e vinha o cânon sagrado. O cânon sagrado já para o Novo Testamento. E aí ele vem dizendo que deixou 4 evangelhos, né? Esses 4 evangelhos já expliquei o sentido dele, né? 4 evangelhos, né? Que são 4 evangelhos, por exemplo, o evangelho de Cristo, o evangelho de
João Batista, o evangelho não é assim. É 4 evangelhos ou evangelistas, ou a mensagem transmitida por 4 pessoas a respeito do mesmo evangelho. Então, nós temos o evangelho pregado por Jesus, anunciado por Paulo, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí ele diz que são aceitos como os únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. Por que a maioria? Porque os católicos apostólicos romanos entendiam que os outros evangelhos também eram autênticos. Eles defendiam isso lá no começo, no primeiro, segundo e terceiro século. Aí foi preciso acontecer um concílio, tá aqui assim, um concílio, aonde? Lá em Nicéia. Concílio de Nicéia, acho, 225. Concílio de Nicéia, para decidir a respeito da natureza de Cristo, né? A respeito da condição de Cristo, em virtude da soberania de Deus, da vontade de Deus. E ali, nesse quesito, foi onde decidiu-se, diante de tantos evangelhos que existiam, inclusive o próprio Império Romano tinha aderido mediante os judeus, que era igreja e Estado, eram juntos. Aí eles aderiram muitos evangelhos, como a gente viu que tem muitos, e dentre esses, eles analisaram e viram que realmente somente Mateus, Marcos, Lucas e João eram sinóticos. Eles transmitiam a mesma mensagem, mesmo sendo pessoas diferentes, mesmo tendo objetivo e destinatário diferentes, mas que a essência era a mesma. E eles preservaram esse texto e viram que de fato tinha autenticidade mediante o que aconteceu, os fatos. Então, nesse concílio ficou determinado, decidido, de que realmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram os autênticos e sinóticos entre si. Os outros não, foram descartados. Só que a gente vê ainda um zelo, né? Tem pessoas que puxam lá de trás, porque isso aqui já é o quê? 4º século, né? É o 4º século já. Então, assim, tem pessoas que puxam mais para trás, e aí quando elas puxam mais para trás, elas trazem os outros evangelhos, dizendo que era, tentando validar ele pela data. Porque, por exemplo, digamos que encontrem um evangelho, a gente viu aqui no módulo de período intertestamentário, e o intertestamentário, aquela parte dos evangelhos era mais ou menos essa data aqui, entre 300 e 200 antes de Cristo. E nesse período aqui foi instituído alguns evangelhos e livros, né, que são os livros que nós dizemos que não é canonizado, né? Os pseudos. Não, obrigado. Esses dois aqui a gente chama de apócrifo. Aí tem pessoas que puxam para essa data aqui, ou para uma data depois dessa, mas antes dessa, próximo de Cristo, vai dizer, esse daqui é que é o verdadeiro, porque foi escrito lá, na época. Tipo o que faz com Flávio José, é da época. Então, se é da época, tem mais chance de ser verdade. E aí puxa por esse viés. E nós temos que ter esse cuidado, porque não é somente a data, mas o critério de análise para ele. A inspiração, né? A inspiração, se a inspiração dele foi divina ou humana. Entendeu? Então, nesse concílio de Nicéia,
foi feita essa análise. E nessa análise foi considerado que Mateus, Marcos, Lucas e João eram divinos e autênticos pela veracidade dos fatos. Entendeu? Então pronto, então assim, já foi resolvido esse problema, né? Então a gente já pode sim confiar no texto que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Pode passar. O Novo Testamento, né, começa com 4 livros que são chamados de Evangelho. Né? Jesus pregou as boas notícias quando começou sua obra. Os 4 Evangelhos, eu não vou mais explicar, que já está claro, né? Os 4 Evangelhos contam a história de Jesus. Em alguns pontos, os 4 são muito semelhantes, em outros, são bem distintos. Né? É ou não é? Em uns pontos, eles são bem semelhantes, em outros, são bem distintos. Não conhecemos o processo histórico que deu origem, isso aí ele fala porque ele não conheceu, né? Mas é esse aqui, o processo. Tá? Ele diz aí, ó, não conhecemos o processo histórico que deu origem aos evangelhos. A gente conheceu, né? Que foi pelos apóstolos, os apóstolos vivenciaram direto com a palavra, com Cristo, certo? Foram testemunha ocular, né? Tem salvo engano, 3 tipos de testemunha: a testemunha ocular, a testemunha audível e a testemunha fugiu a memória a outra. Tem a ocular, audível, tem outra. Mas enfim, a testemunha ocular é aquela que viu. A testemunha audível é aquela que ouviu. Hoje, no judiciário brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, só é válido a testemunha ocular. Só essa. Se for a audível, não tem validade no judiciário, né? Porém, a gente vê que para a igreja, no cunho ecumênico, no cunho religioso, tem validade. Audível. Quer ver? Se alguém tomar nota de alguma situação e disser para outra, essa outra, ela viu ou ela ouviu? Ouviu. Aí ela ouviu e vai dizer para o pastor, ou vai dizer para o líder do departamento, ou vai dizer para outra pessoa. Essa outra pessoa, essa terceira já, ela vai também ouvir. Ela vai ter credibilidade daquela mensagem que ela recebeu, aquela informação. Essa informação, ela viu, essa terceira já, ela viu ou ouviu? Só ouviu. Mas eu pergunto aos irmãos, o povo na igreja vão acreditar ou não? Vai. O povo acredita, sabia? Alguns, né? Mas uma boa parte. Quem foi que disse? Foi o fulano. Né? Aí esquece daqui. Aqui viu é ocular. Aqui presenciou é a ocular. A ocular. Não. Aqui presenciou é a ocular. É a que viu. A que ouviu, ela podia até estar presente, mas ela não viu, ela só ouviu. É parecido com os soldados que estiveram com Paulo no encontro com Jesus, né? Jesus apareceu e o que foi que houve? Paulo viu e ouviu. Aconteceu os dois com Paulo. E os soldados só ouviram, não viram. Entendeu? Aí os soldados eram o quê? Testemunho ocular ou audível? Audível. Ele não entendia algo. Era. Mas eles não viram não. Só Paulo que viu, até ficou cego. Foi. Paulo viu e ficou cego. Viu e ouviu, né? Os dois. Já os soldados só ouviram, mas não sabiam o que era. Pensavam que era um trovão. Legal, né? Então assim, o judiciário, só o ocular. Para a igreja, os dois. Só que é um perigo, né? O audível é um perigo. E tem outra, porque fugiu a memória aqui, mas tem outra. A passa de outra. Já nos evangelhos,
Isso não aconteceu. Porque os evangelhos, eles viram, ouviram e experimentaram. Entendeu? Então, assim, eles foram o quê? Foram alvos. Quer ver o exemplo? Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles até questionaram: como não ardia o meu coração? Sentiram, viram, conversaram, ouviram, sentiram. É testemunho ou não? Total, né? Todos os aspectos. As mulheres que serviam Jesus, que a Bíblia diz que Madalena tinha sido liberta de quantos demônios? Vários demônios, deu uns 7. Entendeu? Ou seja, essa também, ó, viu, ouviu, experimentou, foi liberta. Entende? Então, da mesma forma, então essas pessoas, elas eram testemunhas vivas. Testemunhas vivas, que presenciaram, experimentaram, ouviram e viram. Então, dentre elas, temos quem? Os apóstolos. Quais, até discussão, né, teológica aí, quais os critérios para a pessoa ser chamada de apóstolo, né? Isso aí é lá na frente, né? Mas só dando uma adenda aqui. Um deles era o quê? Ter presenciado. Testemunho ocular. Entendeu? Ou andado ou visto. Aí vem alguém e pergunta: então Paulo não é para ser? Né? Só que não. Viu e ouviu. E ainda foi no caminho. Ou seja, como se andando junto. Aceita isso? Foi. Exatamente. Não queria aceitar. Exato. Direto. Direto, né? Foi forte demais, né? Entendeu? Então, nesse aspecto, os evangelhos, a gente vê que conhecemos o processo histórico, né? Qual foi o processo histórico? O histórico é esse aqui. No Concílio de Nicéia foi determinado a classificação desses, mas a escrita deles foi lá na época do 1º século. Eles próprios, né? Escrevendo. Eles próprios, próprio punho, escreveram. E eles que escreveram foram os mesmos que vivenciaram. Entendeu? É diferente de alguns que a gente viu do Antigo Testamento, que um viveu e o outro escreveu. A gente viu vários ali, né, no Antigo Testamento. Já agora no Novo, não. No Novo, o que viveu foi o que escreveu. O próprio. Rapaz, deixa isso aí. Lá na frente, quando a gente chegar nas cartas paulinas lá, né? Né? Mas faz sentido, nem ela, né? Da época, contemporânea, né? Era. Então é isso. Pode passar. Pode passar. Aí cada um dos evangelhos presta informações peculiares, né? Que nenhum dos outros tem. Ou seja, cada um tem uma informação que não tem nenhum outro. Porém, apesar de ter informação que nenhum outro tem, mas eles têm informações que estão em todos os outros. Legal, né? Tem informação detalhada assim, peculiar, que só aquele evangelista viu, só aquele apóstolo viu, presenciou. E tem outra que ele fala como que foi em momento de reunião com todos. Porque todos falam a mesma coisa. Tem momento que é ele a sós. De alguém que estava lá. Quem os apóstolos? Aos escritores, né? Entendi. Porque os apóstolos estavam, né? Os apóstolos.
Exato. Para montar todo o cenário, exatamente. Aí foi coletando, né? Foi, exato. Com certeza eles tiveram esse cuidado. Isso. Próprio dele. É peculiar, como está dizendo ali, não. Peculiar deles, algo deles. Né? É muito natural isso. Cada evangelho foi escrito por pessoas diferentes, em épocas distintas, em lugares que variaram e em situações peculiares. Todos, porém, foram provavelmente escritos entre 60 a 95. Está vendo a data, mas já muda aí, né? Olha a data do material de vocês, por favor. Tem outro. A página 5. No último parágrafo. Como surgiu o Novo Testamento? Aí tem lá a previsão. Olha como muda aí. Né? Aí como muda. Você vê como eu estou falando besteira. Né? Mas enfim. Aí ó. Os vários propósitos dos evangelhos podem nos ajudar a compreender e valorizar suas diferenças e características peculiares. Juntos, esses 4 livros nos apresentam as boas notícias sobre quem? Jesus, o Filho de Deus. Os 4 falam ou não falam dele? Falam. Os 4 falam. E com detalhes, né? Com detalhes. 2 deles traz a genealogia. Deus. O outro é Lucas, né? Vai trazer a genealogia. Era, exato. Exatamente. Porque veja bem o cenário, irmãos. Ó, veja bem o cenário. É muito importante ter botado a genealogia. Foi muito importante, porque ali eles fazem assim, ó, o fechamento. Fechou, concluiu aqui. Ó, imagine só. Aqui, os irmãos sabem o que é, né? E aqui, vou botar assim, Cristo. Aí, ó, aqui, todos os povos, todos estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, certo? O cumprimento dela é para quando? Não sabemos, mas vai chegar. Quando é? Não sei, mas vai vir. Aí nasce Cristo. Simeão apresenta 8 dias de nascido, né? Simeão apresenta lá no templo e ele declara, é ou não é? Simeão declara, ele diz o quê? Agora o Senhor já pode me recolher, porque os meus olhos viram o Salvador, né? Agora sim, o Senhor já pode, ó, pode me levar, né? Estava só aguardando esse momento, privilegiado, e pegou aqui, né? E ele foi privilegiado demais, porque ele que circuncidou, escutou o choro, derramou o primeiro sangue, muito avançado, chegar, tipo assim, quando chegou aqui ele disse, agora sim, agora eu estou satisfeito, agora pode levar Jesus, pode levar, satisfeito agora, né? E mais interessante, né? Ele foi Simeão que derramou o primeiro sangue, né? Derramou sangue, dá uma mensagem para nós, viu? O privilégio, rapaz, foi muito grande, muito grande. Aí era só promessa, só promessa. Demais, forte. Davi também recebeu, né? Acho que é Salmos 2, se eu não me engano. Então a gente vai ver assim, inúmeros, né? Os profetas menores, foi muito forte. Aí chega o Novo Testamento. Aí no Novo Testamento vem Cristo, que é o quê? O cumprimento.
da promessa. Cumpre-se nele. Cumpre ou não cumpre? Cumpre-se nele. O cumprimento da promessa. Cumpriu nele, de fato. Cumpriu nele. Aí, Mateus e Lucas fazem o quê? A genealogia. Que é tipo assim, para ter certeza, para ratificar, para dizer assim, ó, tá aqui, ó, vamos contar? Bora contar? Vamos? Ó, peraí, calma aí. O Jesus aí, o Nazareno, né? Tem o Galileu, tem o filho de José aí, o filho de Maria, não tem ele, né? Certo? O carpinteiro, é ele mesmo, tem ele, certo? Ele é filho de José, beleza. E veja que os dois fazem, Mateus faz em uma ordem e Lucas faz em outra ordem. E as duas se fecham. Tremendo, viu? É muito forte isso aqui. Aí, nessa genealogia, Mateus, ele traz a ordem desde Adão. Aí vem, de Adão até chegar em Cristo. Lucas, vê aí para mim, por onde ele começa? É Marcos. Não? Deixa eu ver aqui quem é. Mateus foi. Aonde? Isso. Aí Lucas já faz o inverso. Aqui é Mateus. É o inverso. Mateus de Adão até Cristo. E Lucas de José até onde? Adão? Mateus é de Abraão? Obrigado, viu? Abraão e Lucas. Até Adão. Obrigado. Então, ó, nesse aspecto, a gente vê que acontece o quê? Eles estão fazendo a conferência, estão conferindo. Peraí, vamos com calma para a gente não agir precipitadamente. Será que esse Nazareno aí é ele mesmo? Será que é ele? Porque essa era a grande questão, era a dúvida, era a pergunta do milhão da época. É ele? Lembra dos dois discípulos de João? Que foram perguntar, João, tem um aí que ele está fazendo maravilhas, está pregando, os demônios estão sendo manifestados, as pessoas estão sendo libertadas, está acontecendo. É ele? Aí pergunta, é ele? Porque assim, realmente
aquele povo era um povo que estava sedento, estava com vontade, estava esperançoso, aguardando, era aquele momento, era aquele dia. Só que eles não queriam pecar, não queriam debruçar em cima de um e de repente não ser. Então eles queriam ter certeza. E aí eles fizeram o quê? Vieram. Não que Mateus e Lucas fizeram só depois. Povo. Exato. Cumpriu, né? É ele mesmo. O gentil. Vai daqui é Adão. Que esmagaria a cabeça da serpente. É tremendo, né? Glória a Deus, viu? Então, nisso a gente percebe, assim, o cuidado que eles tiveram. E aí vem o concílio de Nicéia e diz, realmente, a gente tem que se dobrar. São eles mesmos. São autênticos. Eles realmente viveram, ouviram, viram, sentiram, foram alvos, foram seguidores, estavam com ele. Tinha um que dormia no colo, né? Dormia no colo. Tinha outros que nem dormiam. Ia para a vigília com ele, ia para o monte com ele. Mas não tem como negar, de fato, é ele mesmo, é o Cristo, o Messias que havia de vir. Aí Jesus ele vem e diz assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Aí ó, o cumprimento da palavra, era ele, o centro. E aí, vamos lá, ele diz aqui que os vários propósitos dos evangelhos podem nos ajudar a compreender e valorizar suas diferenças e características peculiares. Juntos, esses quatro apresentam as boas novas, que é quem? Jesus Cristo. Vai passar. Aí ele vai trazer aí aquilo que eu falei, né? É conteúdo do outro aqui. Os outros evangelhos. Aí vai trazer dos espíritas, dos mormons, né? Ele apresenta aí dos mormons, o livro dos mormons. É o registro antigo que ensina sobre Jesus. Os homens, mulheres e famílias descritas no livro de Mórmon passaram por desafios em sua vida, assim como nós. Podemos nos identificar com suas histórias e ser inspirados a nos tornarmos melhores e a ajudarmos outras pessoas, assim como fez Jesus. Aí, esse aqui, ó, é a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo em Paris. Publicação do Evangelho. Só que isso aqui, meus irmãos, essas publicações, elas... Allan Kardec. Essas publicações, elas já são recentes. Recentes quando se fala para cá, ó, 325, o período de Cristo, entendeu? Elas já são do século XIX, entendeu? Lembra que eu falei aqui da Idade Média e da Idade Moderna? Lembra não? Vocês estavam no dia, tal, não? Eu falei da Idade Média, o corte, e a Idade Moderna, né? Aí falei do período do Iluminismo, né? Iluminismo. E aí muitos conteúdos que a gente se alimenta hoje, a gente assim, vou falar a gente porque eu sou muito humilde, sabe? Mas eu não me alimento dessas coisas não. Não gosto não dessas fontes aí não. Mas tem muito conteúdo, muito material que é de agora, do século XVIII para cá. Por exemplo, tem muita coisa que é do século... Da Idade Moderna para cá, meu amigo, é muita coisa. Esse pessoal aí, por exemplo, calvinista, falar assim, que é a linguagem que o povo entende, né? Eles gostam muito de beber dessa fonte aí, da Idade Moderna para cá, que é do século XVI para cá. Século XIX, né? Então, ou seja, é recente, não é recente? São invenções. E aí a gente tem que ter cuidado. Não é porque já tem 100 anos de idade que tem validade, autenticidade. Não, calma aí. Qual foi a inspiração? É um anjo. Um anjo, né? Não é nenhuma outra pessoa. É um anjo. Vem do céu. Pregando outro Cristo, é anátema.
maldição, né? É nesse aspecto. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Saber de onde é essa fonte. Vai passar, viu? Aí são os apócrifos. Os apócrifos é os que foi tirado, né? Tá nesse outro aqui. Os apócrifos. Os apócrifos a gente já viu. Ó, por exemplo, dentre inúmeros, né, que a gente viu lá no período intertestamentário, tem aí, ó, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Pedro, de Judas, Evangelho de Maria. E tem um bocado, viu? Tem vários outros evangelhos. Pode passar, viu? Ah, volta aí, só para me ler aqui esse finalzinho. Ó, o Evangelho de Tomé já era conhecido em grego, antes de ser descoberto em 1945. Olha aí. Século XIX também, 830, né? Tá vendo? É muita coisa, se vocês for analisar, vocês têm que ter esses cuidados. Mas é muito conteúdo, muito do que somos alimentados aqui. Novamente eu torno a dizer, eu digo somos por humildade. Eu não bebo não dessas fontes aí não, mas o que é chegado aqui para nós é daí, desse século aí. Século 16 para cá. 16, 17, 18, 19, 20, é para cá. Esses embaraços, né? É muita coisa. Aí aqui, ó, o Evangelho de Tomé já era conhecido, ó, em 1945. Como se fosse uma coisona, né? 1945. Ó, vem aí. A gente conhece pessoas que nasceram antes daí. Não conhece? Eu conheço um bocado de gente que nasceu antes dessa data aí. Eu conheço uma irmã que ela é de 1930. Eu olho, então a senhora conheceu Getúlio Vargas. Ela é, entendeu? Aí, ó, no Alto Egito, e ser catalogado como um dos textos da Nag Hammadi, que é dos manuscritos do Mar Morto. Ele tem um formato diferente dos evangelhos que estão na Bíblia e se refere às palavras secretas de Jesus. Será? As palavras secretas de Jesus, denominando vivente, que teria proferido a Tomé o gêmeo. Não parece com as escritas de Maomé, né? Que teve, ó, igualzinho, ó. Se refere às palavras secretas de Jesus, denominado vivente, que teria proferido a ele, a Tomé. E não foi assim qual é o nome do rapaz que eu falei agora? Maomé. Ele disse que teve um encontro com o anjo Gabriel e lhe passou verdadeira palavra. Lhe entregou a missão de redenção, de salvação. O anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel deve ter sido o irmão gêmeo dele que caiu, né? Junto com os caídos. Pode passar, viu? Aí vem os canônicos. Os canônicos é o que foi canonizado, que já passou pelo crivo. Aí vem, os evangelhos foram escritos para quem? Aí vai lá. Mateus foi escrito em hebraico, a sua primeira versão, para convencer quem? Judeus. Então guarde isso, tá? Isso aí é questão de prova. Apesar de eu não fazer, não é questão de prova isso aí. O Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Judeu. Em qual idioma? O hebraico. E a mensagem dele era para convencer o quê? Convencer os judeus de quê? De que Jesus era o Messias. Veja que a questão lá era essa, para aceitar a Cristo, aceitar Jesus como sendo o Messias que havia de vir. Lembra aquele da promessa que tanto nossos pais aguardaram? É este. Hã? Era o Messias. Não convenceu, mas o propósito... Ainda estão esperando, mas o propósito é isso aí. Né? O propósito é esse. Apesar de ainda ter um bocado que não acredita, mas esse é o propósito. Aí, por isso enfatiza o Antigo Testamento e as profecias a respeito desse ungido. Ou seja, o Antigo Testamento, perceba que o Antigo Testamento apontava para ele. Falava dele. Antigo Testamento.
O Evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, foi escrito para evangelizar principalmente quem? Os romanos. Lembre-se, pode associar, tá? Pode associar, não é errado não. Associe-se os romanos como os gentios. Isso aí não, pode ser por analogia, né? Pode dizer assim, o Evangelho de Marcos foi escrito para os gentios. Não é errado, porque os romanos não estão na classe. Eles englobam como sendo gentil, igualzinho a nós, né? Nós também estamos no rol do gentil, nós. Ou alguém que é judeu, nato. Se eu sou, não sei não, né? Meu tio Adão, genealogia. Não sei. Para evangelizar principalmente os romanos e relata somente 4 das parábolas de Jesus, enfatizando principalmente as ações de Jesus. Porque ele fala assim, que ele não deu foco, o enfoque dele não foi para as parábolas, mas para as ações de Jesus. Dá para entender? Não foi pela parábola que ele contava, mas pelas suas próprias ações. Ele fez. Naquelas Bíblias que tem destacado em vermelho as palavras de Jesus, no de Marcos ela tem mais. Porque ela registra o que Jesus falou das ações dele, do que é dele mesmo, próprio. Né? Pode passar, viu? Pode passar. Os evangelhos foram escritos também para quem? Aí o evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, né? Não judeus. Aí aqui vai entrar os gentios não judeus, que é aquela classe que vivia na Galileia, região da Galileia, da Judéia, quem vivia ali, que eram as pessoas que não eram denominadas ou classificadas como judias. Existia o judeu o judeu que é da religião judaica e o judeu nato, né? Como tinha um cidadão romano e o cidadão romano por aquisição e por nascimento. Não tinha os dois? Da mesma forma o judeu nato e o judeu da religião judaica. E aí ele está falando que era os gentios não judeus. Quais os não judeus? Os não judeus que eram os judeus inatos. Entendeu? Os judeus inatos. Os que eram da religião judaica, eles consideravam que eram já judeus. Os da religião judaica. Porque isso aqui, querendo ou não, ele é de cunho religioso. É de cunho religioso. Como é de cunho religioso, o que é da religião presume-se que já seja. É tipo nós, assim, vou dar um exemplo aqui. Nós podemos ter pessoas da mesma casa, mas se dentro dessa casa se tiver 5 pessoas dentro da mesma casa e somente 2 aceitaram a Jesus, os 5 são da mesma casa, da mesma família, mesma raiz genealógica, porém só 2 são crentes. Por exemplo, né? Esses 2 são crentes, eles vão ou não vão se sentir mais preparados para a volta de Jesus do que os outros 3? Não vão? Mas eles são tudo irmão? É tudo da mesma casa? E por que só 2 que estão assim se sentindo mais preparados? Porque os 2 aceitaram Jesus. Aí a mesma história aqui, os gentios não judeus. O gentio não judeu que é o gentio que é nato, mas que não é da religião judaica. Entendeu? Ele não, tipo assim, ele ainda não aceitou o Messias. É o nosso não aceitou a Jesus, né? Dá para entender, não? Ou ficou mais complicado? Deu para entender? Deu, Clarinha? Mais ou menos, foi? Eu sabia, eu senti isso aí no ar. É assim. Por que ele botou entre parênteses não judeu? Porque existe judeu que pode ser considerado gentil. Certo? Qual é o judeu gentil? Primeiro, na raiz da palavra. O gentio não é todo aquele que não é judeu? Então como é que tem judeu que é gentil? Se gentil é todo aquele que não é judeu.
É porque é o judeu que não é da religião judaica. Entendeu? O judeu que não é da religião judaica, ele é tido como gentio. Não segue a tradição, o rebelde. Que não segue, Família toda, tudo, seguir a tradição. Aí tem um que aceita Jesus. Né? Quebrou a tradição. Tá certo. Deu para entender agora ou não? Deu certo aí? Tá bom? Deu clarinho. Que bom, então vamos seguir, né? Aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O evangelho de... continuando, né? Enfatizando a misericórdia de Deus através da salvação por Jesus Cristo, principalmente para os pobres e humildes de coração. Isso é um detalhe, viu? Guarde isso. Está lá no Sermão da Montanha, isso aí. Capítulo 5 de Mateus. Guarde isso aí é forte. Aí vem o evangelho de João. Só recapitulando, tá? Porque às vezes é só força de expressão. O evangelho é de João ou é narrado por João? Escrito por João, né? Narrado por João. Não é assim? Não é o evangelho de João, porque senão vai ser um apócrifo. Vai entrar no apócrifo, entendeu? Eu botei aqui e tá aqui. Evangelho de Jesus Cristo, é o melhor, pronto. Segundo escrever, pronto, é o melhor, esse é o melhor. Você tampa as brechas. Melhor é o que? Dizer assim, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É grande, mas é o melhor, é mais prudente. Né? Noção, né? Eu pensei... São Paulo, São Mateus, São Lucas. Foi. Um daqui, Conselho de Nicéia, não foram eles que chancelaram? Entendeu? Me fizeram essa pergunta no discipulado. Porque no discipulado, né, eu estava parando nesse dia não. Porque no discipulado as pessoas, geralmente, elas aceitaram Jesus recente. Então elas vieram da onde? Né? Pois é. Ele né? Santa. Só a ceia. A ceia do Senhor. Que tudo para eles lá é santo, né? Santo Sudário. O Santo Sudário. O Santo. É igual a Ave Maria. Tem gente que não larga ainda, né? Tem gente que aceitou Jesus, mas. Santa Ceia, O hábito, não sabe. Tá certo. Pronto, tá certo. Foi? Glória a Deus. Que benção, né? Exato. Se aprendeu, ensinar, né? E pronto. É número, né? Número e verso. E não só ele, né? Os poéticos. É isso. Então vamos lá. Então evangelho, a gente fala daqui, evangelho de João, eu falo porque fica me incomodando, sabe? Por isso que é porque está escrito ali, né? Incomoda, é ruim dizer. O evangelho de Jesus, segundo escreveu João, foi escrito para doutrinar quem? Os novos convertidos, né?
Não cita nenhuma das parábolas de Jesus, afinal, as parábolas já eram conhecidas no meio cristão, através dos relatos contidos nos outros evangelhos. Porém, combate com firmeza as primeiras heresias surgidas no princípio do cristianismo, como, por exemplo, o gnosticismo. Gnosticismo é a terminologia com esse prefixo, ó, gino. Esse gino, ele está negando. E tem um outro que é o agnosticismo. Por incrível que pareça, aqui ele é o inverso. Ele é o inverso do que a gente aprende no português, né? Ele é inverso, é invertido isso aqui. Cuidado para não dar um nozinho, tá? Quando é gnosticismo, ou gnosticista, ou gnosticismo, ou gnóstico é o que nega. Ele está negando. Entendeu? Por exemplo, se você vê uma pessoa que ela não aceita ou não acredita no Evangelho, não acredita na palavra de Deus, então ela é uma pessoa gnóstica, certo? Gnóstica. Cuidado, porque é diferente do nosso português. No nosso português, o que nega é o quê? É o A. O A é que nega, né? Ateu, né? De origem, né? De origem grega. Aí aqui é o contrário, tá? Cuidado para você não confundir, é contrário. Então quando tiver gino, assim, sem o A, ele está negando. E quando tiver com o A, ele está afirmando. Viu? Aqui, só aqui, né? Não é só aqui não. Eu não estou recordando de outras. Nós somos agnósticos, né? Do Evangelho. A gente acredita no Evangelho. E quem não acredita no Evangelho é um gnóstico. Claro que isso são... É a mesma coisa. É porque gnóstico é a pessoa, é o indivíduo. E gnosticismo é como se fosse uma ideologia. Uma prática, é o ato daquele que não crê. Uma classificação. E cristianismo, né? Cristão é o indivíduo, cristianismo é aquilo que ele crê, aquele conjunto, aquela coletividade de pessoas que acreditam naquela ideia. Cristianismo, né? A religião, digamos assim. Aí é a mesma coisa. Gnosticismo é aquele coletivo, aquela religião. Não é uma religião porque ele não acredita, então não é religião, mas é aquele coletivo de indivíduos que não acreditam em determinada coisa. E o agnosticismo é o inverso, é o que acredita. Tá? Eles negavam o quê? A verdadeira encarnação do Filho de Deus. Foi isso? Parou. Pronto. E outras seitas semelhantes que também negavam a divindade de Jesus Cristo. Tá? Nesse aspecto aqui, os gnosticistas eram quem? Os cristãos. Só para travar a cabeça, né? Para bugar. Os gnosticistas eram os cristãos. Por quê? Porque eles estavam desacreditando, no caso aqui, ó, ele diz aqui, e outras seitas semelhantes que também negavam a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, as que negavam a divindade dele, eles eram os gnósticos, que estavam negando. E o cristão que não acreditava na existência daqueles outros, era gnóstico contra ele. Então, o que trocando aqui em miúdos, o gnosticismo é aquele que não acredita. Então, tanto faz se era de lá para cá ou daqui para lá. Nós podemos também ser gnósticos, em não acreditar que existam pessoas que não acreditam no Evangelho. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó, não tem pessoas que dizem assim, eu não acredito que existe alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Já ouviram isso? Não? Tem pessoas que falam, rapaz, eu não acredito não. Eu já escutei bastante, já, principalmente no evangelismo. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, com sinceridade, eu não acredito que existe uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Essa pessoa, ela é o quê? Gnóstica. Entendeu? Ela não acredita numa verdade, né? Que
Existe ou não alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Deve existir. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando tiver guerra, rumores de guerra, terremotos, filho matando pai matando filho, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso é apenas o princípio do fim. Ainda não é o fim. Mas só será o fim quando o Evangelho for pregado para toda criatura. Aí será o fim. Está escrito por todas as leis. Aí será o fim. Então, se ainda não chegou ao fim, é porque ainda não foi pregado. Entendeu? Pelo menos é que dá para entender pela Bíblia, né? Não estou inventando, não. Estou indo pela Bíblia. É proibido de entrar. Aí tem pessoas que estão lá dentro, que nasceram lá dentro, nunca ouviu falar. A natureza, tudo. Pois é. Não, Jesus, o Salvador, quem é Jesus? Né? Pode ter. Mas enfim, estou só explicando que também tem crente gnóstico. Certo? Só para entender isso. Hã? É só para dar um nó na cabeça, né? Pode passar, viu? Vai passar. A concordância e a harmonia entre os evangelhos, né? Os evangelhos, apesar de serem narrados por 4 pessoas diferentes, eles se contradizem? Não. Apesar de ter alguns pontos intrigantes, né? Mas se contradiz não. Né? Era, os gadarenos. Vamos chegar nessas polêmicas lá na frente. Aqui eu estou fazendo só um extra que não está aqui. Tá? Um extrazinho que não está aqui. Isso que eu tô... Porque não está aqui, mas é bom. É bom saber, entendeu? É só isso mesmo. Porque o que está aqui, rapidinho a gente vai... Hã? Camelo. Os gadarenos, né? Gadareno, né? Era só um, era 2. Tem muita coisa, tem um bocado. Que é o prato cheio para os gnósticos, né? É um prato cheio para eles. Ele fala assim: a Bíblia se contradiz, a Bíblia. Mas tá aí, ó, fala aí, a concordância e a harmonia. Tem um bocado, é uma das que prevalece, eu acho, essa aí. Tem outros que é para a corda, né? Uma corda. Uma porta. Que era. Tem essa daí também. Pra passar, que o camelo ele é grandão e parece que se ele se abaixar aqui, ele não anda. Ele se abaixar igual cavalo, baixou aqui e já foi, não anda mais. Só se levantar. E ele, como ele é grandão, ele não passava. Aí tem essa. E tem outra que é dele dobrar. Pra poder ele passar. Igualzinho. Descarregar tudo para passar. Então tem assim, tem várias. A gente vai ver, tem essas discussões aqui. A gente vai ver. Aí aqui, ó, vem falando das concordâncias. Eu achei que hoje ia dar pra gente botar cada pessoa para um. Até dá, né? Cada pessoa ficar com um, né? Por exemplo, um fica com Mateus, outros ficam com Marcos, outros com Lucas, outros com João. Para conferir, tipo assim, abra a sua Bíblia naquela referência lá e veja que todos falam a mesma coisa. É os capítulos baixos, né? É o número do capítulo. Então, assim, só para os irmãos entenderem, está aí a prova da concordância deles, né? Eu ia fazer essa dinâmica que era cada um ficar com um livro para poder conferir, mas
A pentecostal tem também um. Tem. Pentecostal mesmo, ela tem. Pode passar, viu? Aí aqui ele fala da prisão de Jesus. Os 4 mencionam da prisão. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí vem também aquela polêmica do galo, né? Aí vem o julgamento de Cristo. Vocês sabem, né, a polêmica do galo? Sabe? Aí, Jesus perante Pilatos. Todos falam, todos. Isso é o que está em concordância. Crucificação e morte de Cristo. Todos falam também, todos. Ressurreição de Cristo. Todos também falam. Isso aí mostra, nada mais, nada menos, o porquê deles serem chamados de sinóticos. Sinóticos é um termo grego. A gente fala muito grego, sabia? A gente fala muito grego, nem percebe. Mas sinótico é um termo grego no sentido da palavra, no qual seu significado é junto. Estar junto. Sinótico. Estar junto. É semelhança. Em pé de igualdade. Então, assim, os evangelhos, eles estão juntos no mesmo propósito, no mesmo sentido. É tanto que todos eles falam na mesma pessoa e com a mesma intensidade. Os 4. Então, por isso que é chamado de sinótico. E por isso também que é chamado de apenas um evangelho. Apenas sendo olhado e narrado por pessoas diferentes. O evangelho é o mesmo. Né? Pode passar. Aí tá aí, ó, sinótico, né? Tá. Ó, definição, os exegetas, vocês nem viram ainda, né? Mas vamos ver. Os exegetas chamam evangelhos sinóticos aos de Mateus, Marcos e Lucas, desde que a exegese começou a ser aplicada à Bíblia, ainda no século XVIII. Até a exegese é do século XVIII. Que os especialistas se aperceberam que dos 4, 3 apresentam grandes semelhanças entre si, de tal forma que, se colocados em 3 grelhas paralelas, de onde vem o nome sinótico, do grego, junto, junto, iopsis, que é o ômega, psi, sigma, o ópsis, ver. Os assuntos neles abordados correspondiam quase inteiramente, por parecer que quase teriam ido beber as suas informações a uma mesma fonte. E foram, na verdade foram, né? Porque os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, eles foram beber na mesma fonte. Entretanto, 3, como ele diz, Mateus, Marcos e Lucas, falam com muita precisão. Idênticos, né? Idênticos, muita precisão. Aí ele diz, de modo que, por parecer que quase teriam ido beber as suas informações da mesma fonte, mas foram. Só que ele se refere aí, eu estou ironizando, ele se refere aí a pessoas, né? Tipo assim, foram entrevistar, foram investigar, né? Ele fala nesse sentido aí. Eu falo assim que é a mesma fonte porque os 3 estavam com Jesus, né? Falaram. Quer dizer, estava ali, estava. Só que alguns questionam a questão de Lucas, porque Lucas, ele esteve mais junto a Paulo do que mesmo lá com os apóstolos. Aí vem uma questão que é a de... Ai, meu Deus. Agora fugiu. Mas enfim, depois eu lembro. Mas tem uma questãozinha dessa daí. Que nesse aspecto de Lucas, ele foi o mais cuidadoso. Colocam-se o Evangelho de Lucas assim, num degrau a mais. Primeiro porque, olhando com a nossa ótica, obviamente, é daqui para lá.
daqui para lá. Primeiro porque ele era médico. E hoje em dia entende-se que o médico, ele é muito estudioso, ele é cuidadoso, é criterioso. Ele tem cuidado na apuração das informações, né? Então, olhando daqui para lá, entende-se que Lucas teve mais cuidado em coletar as informações. E segundo, pelo destinatário, lá de Atos. Ele escreveu para uma pessoa, né? Alguém lembra o nome do cara? Teófilo, né? Escreveu com Teófilo. Uma pessoa chamada Teófilo. E para ele fazer isso, ele teve todo o cuidado de apurar bem o caso, né? Apurar bem. Então, assim, em tese, o de Lucas, ele ganha um degrauzinho a mais pelo zelo, pelo cuidado que ele teve. Já os outros, não. Alguém pode dizer assim, não, Mateus, ele pode ter ido muito no emocionalismo ali, aquela empolgação, novo convertido, né, que ele era da alfândega e cobrador de impostos, teve aquele confronto ali na casa dele a respeito dele ser cobrador de impostos. Jesus foi lá, aí Jesus foi na casa de Zaqueu, que era também coletor de impostos, e chamou Levi para seguir a ele, que é Mateus, né? Chamou Levi em pleno ofício, trabalhando, e chamou. Então, assim, tem a questão da conversão, e aí aquela empolgação e tudo, aquele entusiasmo, e isso pode ter influenciado na escrita, mas tudo isso cai por terra quando se fala de Lucas. Lucas não se tem isso, né? Aí ele diz aqui que... pode passar, que eu já falei, né? Pode passar. Ainda dos sinóticos. Os evangelhos sinóticos estão relacionados um com o outro segundo o seguinte esquema, né? Se o conteúdo de cada evangelho é indexado em 100, então quando se compara esse resultado, se obtém em Marcos, tem 7 peculiaridades e 93 coincidências. Aí ele traduz palavras aramaicas, efatá, abre-te, emprega termos latinos como legião, centurião, comandante de 100 homens, centúria e pretório, etc. Mateus tem 42 peculiaridades e 58 coincidências. É o mais judaico dos 4 evangelhos. Contém com precisão os ensinos de Jesus sistematizado. Contém os 5 sermões principais sobre o reino de Deus. Lucas tem 59 peculiaridades e 41 coincidências. Isso 13, 14 avos do que se tem lá, né, a respeito de Marcos, que é 4/7, né, de Mateus e 2/5 de Lucas. Isso aí ele dividiu numa fração, né? Pegou aqui as frações e dividiu. Ele menciona ali quem? Lucas. Lucas tem 13, 14 avos de Marcos, ou seja, tem grande parte de Marcos nele. E já Marcos, e 4/7 de Mateus e 2/5 de Lucas. Isso são a coincidência que tem de um texto com o outro, as frações. Ele classificou como sendo fracionário. Possui uma qualidade excepcional de escrito literário, empregando um vocabulário rico e escrito com um excelente domínio do grego clássico. Seu alcance é universal, judeus e gentios. Quem é esse? Lucas. Veja que Lucas tem uma amplitude maior, né? Olha como ele menciona. Possui uma qualidade excepcional de escrito literário. Entendeu? Ele teve cuidado de investigar, de pesquisar, de examinar para saber é verdade ou não é, verdade ou não é, verdade ou não é. Esse cuidado. Depois que ele fez tudo isso, então assim, acredita-se que seja um pedestalzinho maior, né? Pelo critério dele. Há uma aceitação maior quanto aos gnósticos. Pode passar. O estilo de Lucas é mais polido, é o termo que ele usa. É mais polido do que o de Mateus e Marcos, com menos hebraísmos. Lucas utiliza algumas palavras latinas. Por exemplo, denário,
os soldados, né, a legião, aliás, a legião, que é latina, 2 asses, era uma moeda romana de bronze, que é exatamente do Império Romano, e posteriormente de cobre, em circulação durante a República e o Império. E também, lá em Lucas 19:20, ele usa mina, que equivalia a 60 ciclos, e portanto pesava cerca de 720 gramas. Nada de termos em aramaico ou hebraico, exceto se era uma bebida estimulante da natureza do vinho, mas não processada de uvas. Do hebraico shakar, ele está intoxicado. Levítico 10:9, né? Provavelmente vinho de palmeira. Aqui, meus irmãos, inclusive é em Lucas que a gente encontra, quando ele falou do vinho, eu me lembrei, né? Eu vou só concluir. Esse evangelho contém 28 referências distintas ao Antigo Testamento. Quando ele fala aqui desse vinho, essa uva, aliás, o vinho extraído da palmeira, acredita-se que seja o vinho que não embriaga. Porque existe o vinho da uva. O vinho da uva, ele é o vinho que, estando apurado, ele a fermenta. Estando afermentado, ele tem um teor alcoólico. E tendo teor alcoólico, embriaga. Né? E há quem diga, isso é para discussões aí que é incansável e assim interminável, nunca ninguém conseguiu resolver, não sou eu que vou conseguir, mas há quem diga que o vinho que Jesus multiplicou, transformou a água em vinho, seja o da palmeira, que é o que não embriaga. Mas assim, claro que é uma coisa que não dá para a gente resolver, né? Não tem como resolver porque, primeiro, o mestre Sala disse que era o melhor. Sabe lá se esse mestre Sala não gostava de uma, né? Ou sabe-se se esse mestre Sala não era alguém cuidadoso que não gostava. E disse que o melhor é aquele que não tem vinho. Entendeu? Cabe para os dois lados. Cabe para dizer que o mestre Sala era perito e conhecia o vinho que tinha álcool, ou teor de álcool, e conhecia o que não tinha. Entendeu? Se a gente for olhar, for analisar, eu não sei por que as pessoas gostam de tropeçar. Eu, particularmente... Sommelier, né? Sommelier eu não sei. Né? Não sei. Dá um Google aí para saber. Eu não tenho certeza não. Mas aí, se a gente for olhar, eu particularmente, claro que isso é convicção pessoal, né? Pessoal, isso aí. Eu não acredito que Jesus tenha multiplicado água em vinho para um vinho fermentado, vinho que embriaga. Porque não faz muito sentido, sabe? Entraria em contrariedade. Muita coisa. Não sei, eu posso estar errando também. Mas eu sou muito tranquilo em sommelier. Obrigado, viu? Aí, é muito assim... Eu prefiro entender que foi um vinho não fermentado. Por quê? Vou já lhe dizer por quê, que é para ajudar na defesa, né? Por quê? Porque o mestre Sala, quando ele provou, o que ele disse? Que era um vinho novo, né? Vinho novo. O vinho novo é o vinho, o nome já é sugestivo, né? Acabou de ser feito. Se acabou de ser feito, está fermentado? Tá? Tá não acabou de ser feito. Não é novo? É novo, acabou de ser feito. Se acabou de ser feito, não está fermentado. Por que as pessoas que gostam da bebida alcoólica gostam de um velho vinho? Quanto mais velho, melhor. Por vinho de 100 anos aí, vinho de 200 anos, né? Pelo menos o rótulo diz, né? As garrafas aí vencidas, aí troca o rótulo, bota 200 anos.
Eu também não acredito nisso, eu sou gnóstico, isso aí. Você pode me dizer que... Não é. Não faz sentido, não. 100 anos. Aí vim do tataravô, guardado, o meu tetra, né? Aham. Vendia não, né? Pois é. A Zé ficava lá. A cultura era. Era. Pois é. Então assim, nesse aspecto, isso sou eu, sabe? Isso aqui quando tem discussão que o pessoal vem atrás de mim, eu digo isso. Rapaz, o que o mestre Sala diz? Era um bom vinho, deixar o melhor para o final. Geralmente o melhor se serve no começo e o pior no final. Mas este não, foi o contrário, deixou o melhor para o final. Né? O melhor em qual sentido? Entendeu? Melhor para quem? Melhor para quem gosta de tomar um vinho alcoolizado ou melhor para aquele que gosta de tomar um vinho novo, um vinhozinho sem álcool? Né? Então assim, dizer que é melhor é aberto. E aí tem as traduções bíblicas que vai dizer que é o vinho novo. O vinho novo. Então percebam, se ele diz que era o vinho novo, logo eu entendo que seja o novo que acabou de ser feito. Então se acabou de ser feito, não tem álcool. Entendeu? Claro que isso é... Quem foi que disse, né? Não sei. Hã? O dono da natureza, né? Então é isso. Qual é o próximo? É sinótico ainda, Já deu o horário ali, mas só para ver. Aquele lá, só para a gente ver o percentual de quanto tem presente nos 3 evangelhos. Aí tem um percentual, para a gente ver aquela comparaçãozinha, né? Que eles entram em concordância. Pode passar. Sinótico ainda, né? A estrutura básica dos evangelhos sinóticos. A preparação ministerial, ele vai falando aí os capítulos onde estão, né? Escritos, para a gente ver que estão em concordância, tá? Sinótico por isso. Pode passar, viu? Ainda nos sinóticos, né? Isso aqui, por exemplo, Marcos foi escrito aonde? Em Roma. Lembra que teve a diáspora e eles fugiram, né? Aí lá em Roma ele escreveu Marcos. Quando? Aproximadamente, 65 depois de Cristo, né? Bem distante. E Mateus foi escrito aonde? Na Antioquia. Quando? 80 depois de Cristo. Tem nas Bíblias de estudo também, né? Só bater lá para comparar depois. E Lucas, não se sabe aonde. Por quê? Porque ele não viajou. Viajava muito, né? Então assim, não se sabe. De Filipe, né? Da Grécia, né? Da Grécia. Nós vamos ver quando chegar na vez dele lá. Aqui é porque é só assim uma entrada. Aí, né? É bom. E foi em qual época? Vai ser 80 depois de Cristo, né? Aí, para quem, Marcos escreveu para quem? Aí vai lá, os cristãos gentil. Quem é o gentil? Não judeu. Mas lembra que lá atrás a gente falou do judeu não gentil? Né? O judeu gentil, né? Que ele fala, o judeu gentil. Mateus, o judeu cristão. E Lucas, o cristão helenista. Lembra do helenismo? Lembra de Alexandre o Grande? Ele que polarizou o helenismo, né? Que era a cultura grega no meio dos povos. Aí tá aí, todos de língua grega. Todos de língua grega. Judeu ali de língua grega. O objetivo, aí tá aí. Marcos, qual o objetivo de Marcos? Sintetizar a tradição narrativa de Pedro, que estava se perdendo com o tempo. Que narrativa? A mensagem de Cristo. Contundente.
E Mateus fortalecia a fé da comunidade que recebia pressão para integrar o judaísmo que estava sendo reorganizado. Ou seja, o judeu cristão, aí o judeu ortodoxo botava pressão nele para eles voltarem. Muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Veja que, uma época, a igreja evangélica de décadas passadas, ela ia bater de frente com o catolicismo. E muitas pessoas que eram católicas passaram a aceitar Jesus e saíram do catolicismo. Hoje em dia, o que está acontecendo? Então, voltando. Muita gente está voltando para lá. Aí era isso aí, ó. Mateus estava preocupado com isso aí. Aí ele investiu pesado para essas pessoas que estavam sendo sediadas, né, para querer voltar. E Lucas, o objetivo dele era fundamentar as igrejas fundadas por Paulo. A história teológica ricamente pesquisada, né? Isso aí foi as pesquisas que foram feitas, tá? Passa aí só para mim saber onde é que já está. Essa daí é que era a aula daqui, aí onde começa o material novo, era aqui. Tudo isso ali que a gente viu é daqui, do velho. Bocadinho de coisa, né? Mas coisa importante, né? Por isso que eu fiz questão, porque é importante saber, tá? Não se preocupe, vocês não vão ficar no prejuízo, que aí quando for a próxima aula a gente entra no novo. Aí começa Mateus, viu? Aí a gente vai ver isso aí, ó, e já começa Mateus, tá bom? Vamos ficar de pé, a gente orar. Algum comentário? Pode encerrar aí.